Senhores, então, vamos lá, então, boa tarde, né? Eu acho que não vou precisar me apresentar, que eu estou vendo aqui, todo mundo que está aqui já costuma estar na sala, tem só o Windows 10 aqui, que eu não sei quem seria. Então, vamos lá, meu nome é Morasco, eu faço parte, né, do grupo, né, do Six Traders. Eu cuido da parte de opções, e a gente começou a fazer essa sala, né, gratuita, toda quinta-feira há algum tempo. Juntamente comigo nesse tópico aqui, eu tenho o Júlio Bussoli, que está lá no grupo também, faz parte da Six Traders, é uma pessoa que trabalha aí com a parte de programação, robô, indicador, ele tem o canal dele lá também, então quem puder entrar no canal do YouTube dele, ver os indicadores, os robôs que ele desenvolve, quem precisar de alguma coisa também, um desenvolvimento, alguma coisa, conversa com ele, que com certeza ele faz a programação para vocês. A gente tem também o Pazini, e trabalha com a Nasdaq, né? Trabalha com o day trade na Nasdaq. É, todo dia de manhã ele faz a abertura do mercado, ele dá uma aula sobre abertura de mercado. Essa semana aqui ele está meio enrolado, então não está tendo live essa semana com ele, mas logo, logo isso aí vai voltar à normalidade. A gente tem também o Samir, que todo dia de manhã está postando os estudos da Nasdaq, das operações, ele abriu lá também no Google Drive lá uma série de estudos lá sobre o day trade. Então, quem puder dar uma olhada lá também, tem um vasto material lá. Junto a gente tem o Johnny, que começou também com as lives de abertura do mercado. A princípio, tá de segunda e quarta, ou é de quarta e sexta? Segunda e quarta, né, Johnny? Se não me falha a memória. Vai ser feito também por volta aí de 9 horas da manhã, a abertura do mercado, vai fazer as marcações, índice, dólar. Então dá para a gente participar também. E o Clênio, está junto com o Johnny também nessa área aí. Clênio, que opera um monte de robô também. Quem precisa falar de robô aí, de operacional aí, o Clênio também é excelente para isso daí. E para as mesas nacionais. O Clênio opera muita mesa proprietária, já passou por várias mesas, então nessa parte que tenham aí de dúvidas aí, pode conversar com o Clênio, aí, com certeza ele vai saber dar um posicionamento para os senhores. Nós temos lá também o tópico do Forex, né? Onde o Johnny sempre está postando alguns estudos, e eu agradeço demais. Eu sou ruim de Forex, então quando eu acerto é porque ele põe lá algum estudo bom lá e eu consigo pegar alguma coisa lá no Forex. Então, senhores, quem puder participar, participem. São vários tópicos lá e a gente está à disposição para ajudar da melhor maneira possível. Então, dando início aqui para a aula de hoje, né? É o que eu costumo falar sempre, né? Que aqui não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, né? A gente está só fazendo um estudo aí do mercado e das opções em cima de BOVA 11. Eu gosto sempre de passar pela operação que a gente vinha trabalhando. Então, aqui nós estamos com duas operações que a gente está acompanhando. A gente tem o Straddle, que ele está lá na linha do 123. Então, lá em 13 do 3, né, de 25, foi feita a venda do Straddle, né? No caso aqui do estudo, são 100 opções de call da D5, que é a do Strike 123. Na época, a gente recebeu R$ 2,62, e 100 P5, put também do Strike 123, a gente recebeu R$ 1,79. Então, para entrar nessa operação, nós recebemos R$ 441. Se fosse encerrar esse straddle hoje, né, utilizando, né, os preços da opção que vence amanhã, né, vamos falar que a gente fosse levar o nosso straddle até a véspera do vencimento. Então, esse mês aqui, ele vence 17/4, se não me falha a memória. Então, vamos falar que hoje fosse 16/4. Os preços, né, que estariam no book
seriam em torno disso daqui. Então, a gente sairia da call do 123 pagando R$ 5,19. E a gente sairia da put do 123 pagando 2 centavos. Então, essa operação custaria R$ 521 para mim. Então, vamos falar assim, ó, sairíamos, né, com um prejuízo de R$ 80. Agora, vamos estudar realmente como seria feito essa operação. Então, aquilo ali é o estudo de hoje. Hoje, se eu encerrasse tudo, levando com base o preço que vai estar lá na frente, ficaria R$ 80 negativo. Só que eu vou trabalhar a rolagem, é o que eu costumo falar sempre. A rolagem é o que nos faz ganhar dinheiro. Então, vamos falar que eu fosse fazer a minha rolagem hoje. Dia 3/4, eu vou encerrar minha posição de abril e vou abrir ela para maio. Independente como eu fiz o estudo anterior de quanto que estaria o preço no vencimento, aqui não, estou encerrando a posição. Então, para mim sair das calls do 123, eu pagaria, né, pela D5, eu pagaria em torno de R$ 5,88. E para sair da put do 123, eu gastaria 0,28 centavos. Então, eu pagaria para sair da minha operação R$ 616. Teria que desembolsar. Porém, quando eu faço a rolagem para o mês subsequente, então eu estou saindo do mês 4 para abrir para o mês 5, só corrigir aqui, opa, agora que eu vi aqui que eu estou com uma data errada. Para não pairar dúvida, rolagem. Mês 4 aqui. Então, agora, quando eu vou rolar ele do mês 4 para o mês 5, então, quando eu vou vender o meu Straddle lá para o mês 5, quando eu faço o meu estudo, eu vejo o quê? Não compensa ficar no Straddle. Nós vamos sair do Straddle e a gente vai para o Strangle. Então, quando eu vou para a série EQ, que é o vencimento de maio, então eu vou levar o quê? A BOVA subiu, ela deixou o meu range para trás. Então, eu vou melhorar aos pouquinhos. Eu abro o Strangle e vou melhorando a minha posição. Eu estava aqui ó, na 123, a D5 é strike 123. Eu vou subir ela um pouquinho. Então, eu subi ela lá para os 124. Subi R$ 1 meu strike. Então, eu vou vender 100 E24 por 6,40. E vou vender 100 Q126 por 1,30. Aí, gente. Hoje está difícil aqui, hein? Só corrigir aqui, porque senão. Aí depois, na hora que alguém vê a aula lá, não vai dar certo. Então, o que que faz? Quando eu vou vender o meu Strangle agora, para quê? Que é a primeira linha de defesa para quando o meu Straddle dá errado. Então, eu subi R$ 1 na minha call comprada. Então, eu saí da 123, fui para 124, quer dizer, eu melhorei minha posição em R$ 1. E eu vendi o quê? Agora eu vendi a Q126. Então, eu abri uma asa aqui de Strangle de R$ 2. É uma asa bem pequena. Um Strangle 4 seria o melhor de todos. O 5 é um Strangle bom. O 6 eu considero o limite do Strangle. Então aqui a gente está com uma asa 2. Um Strangle bem pequenininho. E para fazer essa rolagem aqui, ó, eu gastei 616 para sair da posição, mas eu ganhei 770 pela posição nova. Então, entrou na minha carteira, né, veio de porcentagem na minha carteira, entrou de dinheiro R$ 154, fazendo essa rolagem aqui, ó, que é uma posição perdedora. Se a gente estava no 123 com a BOVA lá no 128, hoje a gente está no 124, que a gente já melhorou um pouco a nossa posição. Então, mesmo numa posição perdedora, a gente consegue melhorar a posição nossa e a gente consegue ganhar dinheiro para fazer isso daí.
Então a gente foi com um estrango, ganhou R$ 154, que em cima da margem que eu estou utilizando, né, de 1 para 100, isso me daria 1,54% na rolagem. Então eu estaria com o meu dinheiro rendendo lá na renda fixa em torno de 1%. Com essa alteração agora da Selic, ele vai dar em torno de 1,1 ou 1,09, é uma coisa assim, que está pagando mensal, né, o nosso CDB ou o Tesouro Direto. Então, eu estaria ganhando em torno de 1,1% lá e ganharia 1,54% na minha rolagem aqui. Então, a gente vê que por mais que a nossa posição é perdedora, a gente consegue ir melhorando ela mês a mês sem muito esforço. Sem muito esforço. Outra operação que a gente está fazendo estudo também. Então, lá em 13/3, né, a gente, quando fez a rolagem, foi feita a abertura do booster. Então, a gente fez o primeiro booster, a gente estava no 118, eu peguei só a última operação, então eu não peguei a primeira lá atrás, para a gente não perder muito tempo, né, senão a gente tem que ficar toda vez pegando operação por operação, mas a gente saiu, né, quando foi montado o primeiro booster, nós estávamos vendidos na C118, a gente estava no strike de 118. Quando eu montei essa operação aqui em 13/3, o que eu fiz? Eu subi do 118 para o 119. Então, todo mês eu vou melhorando R$ 1 minha posição. Então, eu saí do 118 e vendi sem ser 119, sem de 119. Tá aqui. Vendi essa posição aqui. O que mais que a gente fez? Ó, se eu vendi call, eu vendo put. Então, na época, a BOVA, né, quando foi montada essa posição aqui, ela estava perto dos R$ 123. Então, eu vendi 100 call e abri o strangle com 100 put no 123. Porém, a gente vinha carregando, né, do primeiro booster, a gente tinha já em carteira 90 T12. Ó, a 90 T12, ela é do strike 125, certo? E eu estava vendido o quê? Na P5, que era do strike 123. Então, eu estou, vamos falar assim, um pouco defasado aqui em put, porém, né, eu tenho R$ 2 aqui de delta estrutural nessa operação aqui. Se eu for arrastando ela até lá o mês de agosto, eu tenho R$ 2 aqui para receber nessas 90 put aqui. Bom, vendi minha call, vendi minha put. Essa put aqui, ela está ancorada no meu booster, na minha put comprada. Então, ela ainda não tá contando ainda, vamos falar assim, como a posição que eu posso vender. Para mim, seria 100 call e 100 put. Isso é o que eu posso vender todo mês. Então, como eu tenho a put comprada, essa put vendida ainda não entrou na minha conta. Aí, o que eu vou fazer? A BOVA está subindo. Então, ela está para cima dos R$ 123. Eu estou vendido no 119. Eu monto um novo booster. Aí eu vou vender 200 P5, que é do Strike 123 também, e vou comprar mais 100 T12. Então, eu fiz a venda da call, fiz a venda da put equivalente à put comprada que eu tinha do primeiro booster, da primeira operação que a gente fez, e montei um novo booster agora. Agora sim, né? Eu estou vendido em 200 e comprado em 100. Agora sim. Eu estou nessa situação aqui, ó, que é a que eu posso estar. Sem call descoberta e sem put descoberta. Então, essa operação, quando a gente montou, né, nós ganhamos R$ 732. É lógico, não é esse valor completo, porque teve a rolagem. Isso aqui foi depois da rolar, sem contar, né, o que a gente pagou para sair da outra posição nossa. Mas vamos falar assim, a gente recebeu 732, eu devo ter aqui
Deixa eu ver se eu pego aqui quanto que 732 aqui, quanto que a gente pagou para sair? Ó, a saída da operação nossa tinha sido 548. A montagem da nova, 732. Então a gente vem carregando um caixa aqui a gente estaria com caixa, tinha R$ 169 de caixa das operações passadas. Com esses 732, eu estaria com 901 de caixa. Esse dinheiro entrou, tá comigo. Nesse momento, ele está comigo. Joia. Então, essa aqui era a posição que eu estava. E agora, para mim sair dessa posição? Semana que vem vai ser a rolagem. Mas eu já fiz o estudo hoje de como seria a rolagem da semana que vem. Se eu fosse encerrar hoje o nosso booster, né, o que seria feito? Eu teria que recomprar a D119. Eu estava vendido e agora eu vou comprar. Então, eu compro a D119, eu tinha 100, hoje ela está 9,68. Eu vou comprar 100 P5, ela está 28 centavos hoje. Ó, vejam aqui que no mês, a montagem nossa tinha sido por 5,34 e 1,78. Hoje, tá vendo? Ó, a minha call, o papel disparou. Minha call está mais cara, estou pagando 9,68. Consequentemente, a minha put só 28 centavos. Então, estou recomprando 100 put e vou recomprar também as 200 put do booster novo. Porém, ó, eu vou continuar em carteira com as 90 T12 que veio do primeiro booster e com as 100 T12 que me veio agora do segundo booster. Tá vendo aqui, ó? Eu não tinha comprado 100 T12 aqui. Eu não vou me desfazer dela. Então, eu estou comprando somente a call, comprando a put que estavam vendidas. O que eu tinha comprado vai permanecer comigo. Por quê? Não está na hora ainda de desmanchar esse booster aqui. Poderia estudar e vender tudo. Olha, estou com 190 T12 comprada, vendo tudo isso daqui e melhoro minha posição? Até poderia, mas ainda não é conveniente. No estudo ainda, não vale a pena. Então, dessa posição aqui, para eu poder sair dela, eu gastaria R$ 1.000,52. Eu sairia do meu booster. Agora eu vou montar a posição do mês que vem. O que eu vou fazer? É aquilo que eu estava explicando. Eu não subo R$ 1 todo mês? Então estava lá, eu não estava na D119, o papel continua subindo. Está no 128 hoje. Então, mês a mês eu vou levando a minha posição. Então eu vou vender o quê? A 120. Eu estava no 119, vou para agora para 120. Então eu subi R$ 1 na minha posição. Melhorei. Estou vendendo a C agora, estou vendendo a Q12. A Q12 é strike do 125. É a put, né? Do strike 125 para maio. Estou vendendo 100 Q12 no quê? Porque eu tenho 90 T12. Então, essa 100 Q12 está ancorada nessas 90 T12. Agora, estou vendendo mais 100 Q12, por quê? Porque me sobrou do mês passado, da rolagem, 100 T12 que estava no meu booster. Meu booster virou pó. Me sobrou a comprada. Então, eu tenho ela em carteira. Então, me deu o direito de vender mais 100 put aqui. Então, isso daqui e essa posição aqui, ó, não fazem parte ainda do meu risco, que é estar vendido em 100 call e 100 put lastreado na minha margem de renda fixa. Eu não estou nesse risco ainda. Então, o papel está lá em cima, está no 128. Eu estou vendido na call do 120. O que eu vou fazer? Um novo booster. E não vou subir tanto ele.
vou permanecer no 125. Por quê? Porque eu estou com uma asa 5 no meu estrango. Então eu permaneço com a asa 5. Poderia falar assim, mas se você fizesse lá no 129, no 128, daria mais dinheiro? Daria, mas o papel está esticado. Você pode ver, eu mantendo a minha asa 5, todo mês eu estou subindo R$ 1 e estou ganhando dinheiro. Então eu faço um novo booster, vendo 200 Q12. Olha agora, como eu falo que a gente não precisa ter pressa. Antes eu estava vendido na 123 e minha proteção de T12 era no 125. O papel foi subindo. Então, em vez de eu estar vendido na 123, eu vendi a 125. Agora aqui, ó, a gente tem um pulo do gato. Eu consigo, vendendo 200 Q12, que é do strike 125, eu consegui comprar 115 T12. Então, aqui que eu tinha, né, somente 90 put comprada, porque eu tinha R$ 2 de delta estrutural, com essa venda do booster, que seria feita na data de hoje, eu consigo comprar mais. Então eu consigo repor aqui, ó, a quantidade de put que eu preciso para estar totalmente coberto. Antes eu não estava preocupado, por quê? Porque eu estava vendendo no 123 e a minha comprada estava no 125. Agora não, eu estou tudo no 125. Então isso me sobrou dinheiro nessa venda para que eu pudesse comprar e ficar kits aqui. Então, a minha posição hoje, né? Eu estaria vendido em 100 call, né? Estou vendido em CE120. Opa, estaria vendido aqui. Eu estou comprado, né? Seria 305. Eu estou comprado em 305 P12 e eu estou vendido em 400 Q12. Então, descoberto no meu risco que eu tenho, que eu uso a minha margem lá da corretora, eu tenho a 100 call e hoje 95 put. É isso que eu estaria descoberto hoje da minha posição. Então, por mais que a gente vem fazendo o booster, que a gente fala que a gente vem alavancando, é o que a gente chama de alavancagem limpa. Você não está descoberto. O nosso risco inicial era 100 call e 100 put. Hoje, então, o nosso risco inicial está sendo obedecido. Então, a gente consegue ir realimentando a nossa posição. Enquanto o mercado estiver subindo, a nossa posição é tranquila. Eu não abro demais a asa do meu booster. Por quê? Porque até R$ 5 eu sei que é maravilhoso de trabalhar. Eu não tenho por que aumentar o risco se eu consigo levar a minha posição mês a mês, né? Subindo, melhorando minha posição, embora o mercado está dando esses pulos no mesmo mês aí, coisa absurda, eu consigo ir levando minha posição. Então, na montagem dessa posição nova aqui, o que que me gerou? Então, ó, a venda da call deu R$ 1.000 deu reais, né? R$ 1.001. A primeira venda da put aqui, ó, deu R$ 101. A segunda venda de put, R$ 101. A terceira venda de put, R$ 202. E a compra, opa, tá errado aqui. Eu não atualizei. A compra da minha, depois que eu montei, que eu vi que dava para comprar
dava para comprar mais. Dá R$ 195. Então, isso daqui seria a montagem do booster para o vencimento agora, 5, que é a série E e Q. Então, a montagem me gerou um caixa. Deixa eu fazer a soma direitinho aqui agora. 1.001 mais 101 mais 101 mais 202 menos 195. Oxi, por que que ele não aceita? 1.210. E a desmontagem, 1.052. Então, 1.210 menos 1.052, 158. Então, a montagem do meu booster novo, né, quando eu rolei do mês 4 que eu fui para o mês 5, né, fazendo toda a operação que eu tinha, utilizando as put comprada, que já vinha vindo de booster anterior, né, comprando mais put do que eu precisaria para o booster, né, comprei 115, precisaria de 100, porém, como faltava 10 aqui atrás, né, o papel continuou subindo, eu melhorei, né, a condição que eu estava. Então, mesmo assim, eu recebi R$ 1.210 pela minha posição. Eu havia gastado na posição antiga R$ 1.000,52. Então, essa rolagem que foi feita me rendeu R$ 158 ou 1,58. Esses R$ 158 aqui, ele viria somado, né, juntamente com o meu caixa. A partir de agora, né, o meu caixa livre não seria mais só 169. Mas, enfim, se eu tivesse com R$ 901 na carteira, ver aqui, hoje, né, se eu tivesse com 901, que eu venho trazendo lá de trás, eu tinha 901, eu paguei 1.052 para sair da minha posição, mas eu recebi 1.210 para ir para a nova posição. Então eu ficaria com um caixa aproximado de R$ 1.000,59 para a próxima operação, para ser utilizado na próxima operação. Meu microfone está funcionando legal? Sim, Morato, tudo certo. Morato, Pelo tá Ô, ouvindo? jeito, eu ô, não ô estou Morasco, escutando. Morasco, tá É, me espera aí ouvindo? só um pouquinho que eu acho que vocês estão me escutando agora ou não? Sim, Morato, tudo certo. Sim. Deixa eu voltar aqui, ver se ele aceita voltar, porque senão a gravação fica horrível. Dá para alguém falar alguma coisa? Só para ver se está chegando para mim? Tá ouvindo, Morato? Não. Tá ouvindo? Espera aí. Eu vou. Aqui tá tudo ok, tô te ouvindo. Tô falando aqui com o rapaz. Eu Eu vou também aqui. tentar continuar com ele, porque fica muito ruim a gravação com. Vamos ver se eu desligar e ligar de novo aqui, ver se ele. Ah,
Aí, acho que agora está funcionando, né? Vamos ver. Tá ouvindo, Moraes? Não, não estou escutando. Só deixa eu configurar aqui meus no para poder capturar áudio, senão ele vai dar problema no. Eu acho que tá certo. Tá todo mundo me escutando? Aqui sim, tô ouvindo. Meu, pense num. Eu tô pagando os pecados com meus microfones, viu? Meu, toda vez no meio da gravação para. É coisa de louco. Dura que depois fica. Ô, Morasco, o microfone a gente estava ouvindo desde o começo, sério. Você que não tá ouvindo a gente. Então, mas ele E para de funcionar Primeiro ele para o O alto-falante, né? fone. É. Só se eu deixar o fone. O duro é se ele Não, para pode daí. deixar assim mesmo. Porque depois Pode ele deixar para assim mesmo, tá bom. o microfone também, e aí eu perdi tudo a O áudio gravação. tá bacana. Não vai gravar nada, né? não, mas Não, assim mas o tá áudio ok. tá bom. Dá pra ouvir de Não, boa. beleza. É que depois na gravação em si, lá depois não fica tão bom. Mas vamos que vamos. Então, gente, o que que deu para ver? A gente vê o quê? Que mesmo, né? A gente carregando a posição nossa, a gente levando, olha, eu tô com uma posição ruim, eu tô perdendo com ela, não tá ficando boa. Eu tô, a bova tá subindo, tô ficando para trás. Gente, é sem desespero. Então a gente já viu que a Bova já bateu 130, quase, voltou. A gente estava no 118, a gente foi para o 119, agora a gente foi para o 120. Lá no Straddle, né? Que a gente veio melhorando a posição mês a mês, a gente estava no 123, foi para o 124. Então, tem que ver o quê? Opções não é sangria desatada. A gente não precisa ficar correndo, querendo correr atrás do preço, tentar melhorar a posição. Não, a gente vai com calma. Então a gente veio caminhando, veio trazendo a posição nossa, bem, desde que eu falo que a put comprada, ela ajuda a gente demais. Olha, eu comecei com um 90 T12 do primeiro booster. Na verdade, o primeiro booster de todos nosso, a gente estava na série P, eu acho que era uma P 125. E por fim chegou, né, o vencimento da série P e eu me desfiz dela, encarteirei o dinheiro e a gente foi usando só da série T. Então, olha, eu já tô com 190 T12 carregando dos booster passado, são 190 put que eu estou vendendo a mais. E estou ganhando dinheiro com elas. Então, eu ganho dinheiro com elas e, consequentemente, eu consigo trazer o strike da minha call vendida mais para perto da linha do dinheiro. Ô, Morasco, até quando eu levo aí a rolagem do boost horizontal? Ou seja, qual o momento que eu digo, não, agora eu vou ter que desmontar por completo o boost horizontal e vou partir aí para uma nova estrutura? Pô, é, imagine que o próximo vencimento, a BOVA esteja lá no 125. Não tem mais necessidade de ter o booster. Eu estou no 120, com 125, eu estou no estrango normal. Eu poderia vender todas as minhas. Encerrar o booster, encerrar a minha comprada tipo, comprar as vendidas e vender as compradas, encerrei o booster e passo para um estrango normal. Poderia ser feito isso. Não precisaria carregar ele. Ou a hora que você pegar e começar a fazer a conta. Imagine assim, ó, eu vou fazer a conta. Eu vou vender minhas 90 T12, minhas 100 T12. O dinheiro que eu ganhar, eu vou subir o strike da minha E120. Ó, dá para fazer isso daí e ficar num strangle asa 4? Ah, dá. Beleza. A gente vai. Mas daí não é um strangle.
É tipo, eu estou vendido no 122 com 126 com a bova no 128. Não. Tem que ser um estrango tipo 126 com tipo 130 e a bova no 128. Você deixar o preço da bova mais ou menos no meio do seu estrango. Ou um pouco mais acima, sei lá, 125, 129. Aí até seria um estrango aceitável. Mas vocês vão ver que a gente vai carregando ele, vai carregando. Então a gente está carregando de put longa. Vocês vão ver que vai chegar uma hora que eu consigo vender todas essas put aí, faço um dinheiro da hora e a bova está voltando. Ou com esse dinheiro que eu faço, eu levo do 120, eu vou lá para os 124 de uma vez só. Então tudo vai no papel. O que que me interessa, ô Marcos? O que que eu levo em conta? A rolagem. A rolagem vai dar dinheiro? Tá dando dinheiro? Tá dando dinheiro. Estou numa posição confortável? Estou numa posição confortável. Estou batendo 1,5% ao mês? Estou batendo 1,5% ao mês. Meu, tá joia. Não tenho por que me desesperar. Eu estou na série P, a minha longa está na série T, quer dizer, eu estou 4 meses só para frente. É fácil de manter a posição. Quando a gente está com uma X 150, que a gente está 8 meses para frente, é duro a gente fazer a venda dessa tipo de trava horizontal de linha. Por quê? Porque a nossa proteção está muito longa. Agora, quando está pertinho assim, as travas horizontal funcionam muito bem. Eu coloquei acho que isso foi lá na Hotmart, acabou subindo um vídeo de trava horizontal de linha, onde eu explico mais ou menos esse racional aí. Desde que a trava horizontal de linha é uma boa operação, ela é uma boa operação. Mas quando eu ganho a longa, então quando eu faço esse tipo de operação e eu ganho a longa, fica muito bom. Você quer ver uma coisa legal? Você imagine a bola vir baixando e eu continuar com as longas e cair num strangle asa 4 sem precisar vender as longas. Olha, eu posso levar essa longa 1 mês para frente só e ir vendendo curta. Fazer a trava horizontal de linha com 1 mês. Então, vamos falar que em agosto, a bova tá lá sei lá, no 124 que seja. Meu, não preciso mais da minha trava, da posição comprada minha para travar. Então, eu vou vender o meu booster normal e eu pego, em vez de vender, manter a longa na série T, eu só alongo ela 1 mês. Eu levo ela para a série U, que é da série de setembro. Aí eu vendo a curta agosto e estou comprado na U de setembro. A hora que for vencer, eu faço a mesma coisa. Eu recompro e jogo 1 mês para frente. E vou levando essa trava horizontal ad eterno. Até a hora que ou a bova cair demais e ela ficar sem efeito, ou subir demais e o que eu vou ter que gastar para subir ela, às vezes não compensa fazendo essa operação de trava horizontal de linha. Mas tem umas situações, Marcos, o pessoal chama ele é muito interessante também. Quando a gente tem a longa, vamos falar que a gente tem a longa lá na série T. Então nós estamos lá com a nossa T12, que é para agosto. Imagine que a hora que chega vamos lá, julho, você pega e vende uma put do 125 W1. Você não está pertinho aqui? Está 1 mês só de diferença? Entra na semanal. Depois vende a W2. Você vai ver que com 2 semanas, você alonga essa T12 aqui, é, 2 semanas, eu acho que eu acho que consegue levar lá para 1 mês para frente, com 2 semanas. Aí você vende a W3 em bolsa, W4 em bolsa,
W1 da série T daí, né? Aí você chegou na série T. W1, W2, já longa. Você vai ver que vai ter mês que com uma rolagem da curta, você leva uma rolagem de uma semana da curta, você consegue levar quase a posição inteira sua da longa. Então eu calculo, a gente fala mais ou menos duas, né? 2 semanas, mas vocês vão ver que com uma semana e meia você consegue fazer essa rolagem aqui, ó. Levar ela um mês para frente. Então, quando a gente ganhou, né, a nossa comprada pelo risco que a gente correu, quando a gente embolsou ela, lá na frente para trabalhar com trava horizontal de linha semanal, ela vai bem. Ela vai bem. Então, assim, mas e se o papel cair demais? Ué, você para de vender a semanal, vende quinzenal. Você consegue um prêmio bom. Mas está dando ruim a quinzenal. Beleza, encerra a operação. Vende a longa, compra a curta, encerra. Uma outra situação, trabalha com a trava horizontal. Então, a ideia lá no fundo mesmo é que se conseguir encarteirar a longa, melhor. Vocês vão ver uma coisa. Imagine que a bola vai no 130. Você vai ver que para subir, por exemplo, eu vou ter que gastar para rolar. Mas para subir do 125, por exemplo, na série T, do 125, para a série X, do 128, para subir R$ 3, às vezes você gasta um. Com R$ 1, você subiria 3 no strike. Então, às vezes você gasta, né? Já te chamo, Gelson. Às vezes você gasta, vou gastar R$ 1 para rolar minha put. Vou, mas você sai do 125 para o 128 pagando pouco. Eu tinha uma posição do 120, levei para o 125, não deu R$ 2, subi R$ 5. Mas ela continua fora do dinheiro ainda. Continua, a bola está lá no 128, eu estou no 125. Se corrigir, eu já não vou estar na linha do dinheiro de novo. Então, com menos de R$ 2, eu levei R$ 5 de strike. Então, às vezes, né? Mesmo que aquela ficou, mas eu estou com a T12 do 125, a boba está lá no 130, isso aí não vale nada. Vale, vale. Ela me ajuda na cobertura. E para subir, quando ela está ITM, ela é baratinha para subir. Fica, meu, se eu fiz R$ 1, R$ 1,50, você consegue subir R$ 5. Oi, Gelson. Oi, Morasco, boa tarde. Sobre aquelas minhas semanais, e eu falei se daria para fazer a rolagem ou desmontagem hoje. Fala os strike para mim de novo, Gelson. Falo assim, 123 a call e 132 a put. 132? Aquela a asa 9 já. É. É as que vencem amanhã, né? Isso. Vai só encerrar ela, né? Uhum. Pai, essa asa aí foi de tirar o chapéu, hein? Essa é. Tá pesada.
5 por 5,49. Quantas que você tem dela? Bem, 100? isso. Depois. Ah, filha, dá licença agora não, né? 63. R$ 900 para sair dessa posição. Mais ou menos. Uhum. Eu paguei. Eu paguei em torno de 950. Paguei não, recebi no caso. Recebeu, né? É, Tá, vai tirar só vamos. os emolumentos, mas acredito que ficou nessa faixa. É, põe sua tela aí. Vamos matar isso aí já. Não dá para. Essa posição aí não dá para segurar, não. É, apesar que eu falo que essa asa nova, se você recebeu bem para entrar, não tem É grande tipo, problema. 900 foi. Recebi 950, foi isso mesmo. Quando tirou as Deixa- taxas, não ficou muito menos que isso, não. Põe na Tá vendo a minha grade, tela? põe na grade, Gelson. Aí, aqui, sua posição de senha aqui, ó. Pode recomprar já, né? Clica primeiro no. Aí, colocou já? Arrasta o código lá, só para a gente ver se está nesse valor mesmo. 46. Último Tá. negócio, 5,31. Mas ela tá vendo aqui, ó. Tá aqui em cima já o preço, ó. Tá entre 5,20 e 5,49. Mas tem alguém que já está Hum, no 5,43 aqui. Então, a quantidade 100, né? isso. Pode ir por. Começa com 5,40. Aí, ó. Na pista azul aqui, sem sair da pista azul, pode colocar junto com o robô aqui, ó. Que antes dele não pega. E agora pode subir de um em um centavo. Ele vai me acompanhando. Ah, ele vai acompanhar. Enquanto não chegar no preço justo, ele não te abandona. No preço justo do market maker, né? Uhum. Ele não deixa Sim. nenhum desavisado Pegou, 5,50. pegar a sua ordem. Agora vai lá no 132, fecha essa ordem aqui embaixo, 132. Aí joga o código lá. Tem posições, 132. Pode começar com 3,50. Ó, pode pôr junto com esse robô aqui, ó. Antes dele não pega, não tem como pegar. Agora é de um em um até pegar a ordem. Às vezes a gente fica meio tentado a ficar esperando, achando que, Uhum. meu, é que nem day trade. Você espera, espera, espera e vem contra. E vem, 13,60. Tem umas coisas que 11.910 pagou para sair. Pode parar de compartilhar sua tela, Gelson. O que que acontece deixa eu abrir a minha aqui agora, peraí. O que que eu falo? O Strangle, ele é bom, mas a gente tem que ver o compartilhar, tela 2. A gente tem que ver o quê? Qual que é a grande sacada do Strangle? Quando a gente está entrando no Strangle,
e você pega um estrango, vamos falar que hoje a bova lá no 128, você pegaria tipo 120, por 125, a call no 125 e a put no 129. Vamos ver quanto que estaria esse estrango aqui. Poderia pegar, quer ver? Vamos pegar a mensal lá, seria 5,90 com 2,19. 5,90 com 2,19. Então, isso aqui me pagaria 5,90. Isso me paga 2,19. Então, quando a gente entra num estrango asa 4, ó, a gente ganha 8. É isso que a gente está pagando? Pagando bem. 5,90 com 2,19. A gente está ganhando R$ 8,04 por uma coisa que lá no vencimento teria que valer 4. Então, olha quanto eu tenho de extrínseco aqui para queimar. A questão, o que que é? É que quando a gente começa a abrir demais a asa, embora a gente receba um valor que a gente fala, nossa, consegui ganhar até um valor razoável, no fundo, ele não é tão compensador. Compartilhando minha tela certa aí ou não? Tá, para mim tá parecendo ok. Tá aparecendo na tela mesmo? Pô, engraçado, né? Aqui. O meu OBS aqui, ele mudou a tela. Então, Tá ok aqui para mim. a gente acaba, quando você abre muito a asa do estrango, o prêmio final, o que você vai receber lá no final, não é tão bom. Que nem o Gelson, ele recebeu 900 e quanto que foi quando você montou, Gelson? 50. 950 para montar. Nós estamos Isso. dentro do range. Bom, a bova está no 128, mas a gente pagou 910 para sair. Então, tá vendo que quando a gente abre demais a asa, ele estava com uma asa de R$ 9, né? Isso. O prêmio não é tão grande. E o que a gente vai pagar para sair acaba não valendo a pena. Diferente de quando a gente está com um Strangle Asa 4, um Strangle Asa 5, né? É o que eu falei, o Asa 4 para o mês que vem, para maio, se você pegar baixou um pouquinho o preço, né? Se você pegar 125 com 129, ele está pagando R$ 8 por uma coisa que custa 4. Aqui tem bastante extrínseco para queimar. Então, se quando eu sair dessa posição, o papel tiver, se eu acertar vamos falar assim, o miolo do meu estrango, eu pago R$ 4 para sair, eu ganho R$ 4 nessa operação. É muita coisa. Uhum. Agora, quando a gente tenta acertar, que abre demais a asa nossa, a gente paga muito para sair e às vezes acaba não compensando. Por quê? Porque daí fica pouco extrínseco para queimar, não vale tanto a pena. Então, quando a gente vai indo em posição semanal, a semanal ela é mais vantajosa? É mais vantajosa. Só que ela tem que ter uns cuidados na hora de trabalhar com ela, que não é tão simples. Eu mesmo tive muita dificuldade no começo com a semanal, quando ela começava a fugir. Então hoje a gente vai aprendendo. Então eu estou levando um strangle de asa 5 agora na semanal. Então vamos lidando, vamos operando. Todo mês está tirando um pouco de dinheiro, mas a gente tem que trabalhar diferente. A gente tem que trabalhar com reserva de lote até, para tentar ficar com umas asas um pouco mais longas na semanal. Fica difícil. Uhum. Então você não pode entrar com a posição inteira.
Você vai dividir, por exemplo, em três seu capital, vai entrar o primeiro lote. Se der problema, você entra com o segundo lote e ainda deixa um lote guardado. Então, embora a rentabilidade seja boa, tem que ter uns cuidados a mais aí para trabalhar na semanal. Porque quando ela dá errado, ela dá errado. Não tem conversa. Ainda que deu bom, ainda conseguiu sair com lucro. Eu estava com medo aí de, quando você passou essa posição aí, de encerrar ela meia complicada. Né? Vou deixar quieto aí na terça-feira a gente vê o que é que faz. Vamos para. Monta essa posição na minha sala, pelo menos até pegar um jeito Uhum. bom para trabalhar. Depois a gente, mais para frente, a gente vê esse negócio da semanal aí, como é que lida direitinho com ela, como é que dá para manejar. Tem manejo, tem, dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para operar. Dá para operar com a semanal. Mas por enquanto, vamos caminhando. Tranquilo. Obrigado, viu, Morosco? O que é isso? Senhores, alguém tem alguma dúvida até aqui ou não? Alguém tem alguma pergunta? O que que eu queria passar? Não consigo mudar a cor. É. A gente começou até a estudar lá na outra sala nossa uma operação que é o Straddle Long Put. O que seria o Straddle Long Put? É a venda do Straddle normal. Então, nós venderíamos call, nós venderíamos put e a gente compraria uma put longa para dar cobertura para a operação. Essa operação aqui, ela é muito boa, ela é muito segura e ela ajuda, com relação à margem também, ela ajuda bastante. Então, quando que eu gosto de montar essa operação aqui? Quando o papel estica demais, ele sobe muito e a gente começa a pensar, vale a pena vender put de BOVA lá no 129? No 130? Por quê? Porque o papel saiu do 118 e ele foi muito rápido até lá. Foi uma situação anormal. Pode ser que a BOVA ela vai corrigir e vai trabalhar nessa faixa de preço aqui? Pode, pode. Mas e se não corrigir? Então, quando a gente faz esse tipo de operação aqui, como é a nossa primeira operação, a gente já está entrando nela, que é aquela operação que a gente entra mais dinheiro na carteira, a gente já começa usando parte do nosso capital para comprar a put longa. E com isso, ah, Ele é um adesivo normal ou ele é diferente? Ele é adesivo duro daí. É como se fosse um PVC. É um PVC, na verdade, né? Eles o Júlio, deixa eu Carlos José. esqueci de colocar, né? Aham, Aí você dá uma conferida para mim. feito. Então, quando a gente tem essa put comprada aqui, seria como se fosse um seguro, ou mesmo, né? É o que eu falo lá, a gente está com a ponta comprada do nosso booster. Então, o que que acontece? Se o papel continuar subindo, eu já tenho uma posição comprada aqui. Então, quando eu fosse vender no próximo mês, que eu ia vender 100 call, eu já tenho o put comprado aqui. Então, eu poderia vender 100 put. Então, 100 call, venda de 100 call. Venda de 100 put ancorada na put comprada que eu tenho aqui, quando eu montei o meu Straddle Long Put. Então, eu já usaria ela. Poderia fazer o quê? Precisaria vender, falar assim, viu, eu vou fazer um booster inteiro de novo? Não, vamos trabalhar mais tranquilo. Então, é a primeira alta, vamos vender mais 100 put e comprar 50. Por quê? Porque o papel já estava muito alto.
continuou subindo. E eu não quero ficar com uma quantidade de put muito alta lá em cima. Então a gente começa pelo straddle long put, quer dizer, eu já ganhei, né, 100 put comprada na primeira rolagem. Então ela já está cobrindo essa put que eu tenho aqui vendida. Porém, o papel subiu, ele continuou subindo. Eu monto um straddle, um booster menor. Monto com 50%, 30%, quando a gente monta menor já. Eu não quero que ficar uma posição muito grande lá em cima. Então a gente usa, né? Como eu já tenho a parte comprada, fica fácil de eu fazer o booster com uma posição menor. Então daí eu monto com 50, com 30% só da posição. Se o papel retornar, a posição que eu tenho para trabalhar muito fora do dinheiro é pequena. É 50% da minha posição, 30% da minha posição. Eu não vou ter grandes problemas para isso daí. E como eu já tenho, né, a mesma quantidade de comprada e vendida, fica fácil para que eu consiga manusear toda essa posição minha aqui. Porque, na verdade, aqui, de tudo isso aqui, eu estaria descoberto em quanto? Só em 50 put. Eu estaria descoberto na metade só do que eu tenho capacidade para operar. Então, quando a gente usa, né, começa a usar o seguro da put, começa a ficar mais fácil trabalhar. Então, subiu demais o preço? Beleza. Vamos para a put comprada, a gente entra no straddle long put, eu ganho menos no início da minha operação, porém eu fico com uma margem melhor para trabalhar. Aí você fala assim, mas eu já tenho, eu estou lá no 120, estou com a minha call no 120. Eu não tenho que comprar a put longa? Por que que a gente não precisa comprar a put longa? Você concorda que a gente compra a put longa por causa do quê? Da gente estar vendido numa put num valor muito alto? Então eu vou ter que estou fazendo essa operação aqui por quê? Porque eu teria que estar vendido lá no 129. Uma put lá no 129. E eu não quero ver o mercado cair e essa rolagem aqui começar a me dar dor de cabeça, porque essa daqui não dá. Mas essa daqui dá. A put dá. A rolagem dela é negativa. Ela me dá dor de cabeça para rolar. Então eu vou ter que ficar batendo muito booster de neutralização para compensar essa rolagem. Então eu não quero ficar amarrado lá em cima. O papel já esticou. Então a gente entrando com o straddle long put, eu tendo essa ponta comprada aí, eu consigo manusear isso aqui fácil, nem que eu tiver que vender toda a comprada e trazer esse strike aqui lá para baixo, que ficaria muito bom. E agora, por que eu não compraria, nesse momento, a put? Eu já não estou no 120. Essa rolagem aqui não está cara. Acabava lá no 128. A gente não viu que está mais ou menos custando R$ 10 essa posição aqui? Ué, se a bova cair, que eu ia pagar R$ 10 para rolar, vou pagar 2. Eu embolso esse dinheiro aqui. Então agora, né, como a gente já está com a call embaixo e a bova está lá em cima, eu não estou entrando numa posição nova. Eu já estou com a minha call dentro do dinheiro. Então, qual que é o risco que eu tenho? O meu risco seria o quê? O papel baixar do 120. Aí eu teria que começar a me preocupar. Mas enquanto ele não baixar do 120, eu não teria problema nenhum com essa posição aí. Por quê? Porque minha call ainda está valendo dinheiro. Eu não teria que movimentar strike, não teria que fazer nada. A bova está caindo, a minha call que custava muito está custando um pouquinho. Aquela put que não custava quase nada vai começar a custar mais. Então, um equilibra o outro. É diferente de eu entrar na posição agora, lá em cima no 128, no 129, e o papel começar a cair. Minha call já está lá em cima. Então, a gente teria um problema maior para manusear. Então, por isso que toda vez que o papel estica, ou que eu, né, me sinta mais confortável, que o grande problema do Brasil, a nossa put é barata para comprar.
Mas se ela fica dentro do dinheiro, ela é cara para rolar. Fica muito cara para rolar. Então, para quem tem medo, né, para quem não se sente seguro vendendo put, essa operação aqui do Straddle Long Put, ela é excelente. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela agrega valor e vocês vão ver que a rolagem das put, elas ficam baratas ou gasta-se muito pouco. Vamos ver aqui como que estaria uma rolagem hoje. Vamos ver aqui se teve negócio na T. Vamos ver aqui, será que teve negócio na T 125, 1,86, a T 12. Vamos ver para dezembro, quanto que estaria o 125 ainda? 2,70. Quanto que estaria do 130? R$ 4. R$ 2,30, subiria a R$ 5. Você vê, ó, R$ 2,30, eu subo R$ 5 a posição da minha put. Parece, assim, nossa, eu vou ter que desembolsar 2,30. Não, só de rolagem, a gente ganha mais do que isso aí. E eu levo ela R$ 5 para cima. O papel vai permanecer a vida inteira no agora está no 128,18. A gente não sabe. Então, se eu gastar R$ 2 e levar 5 minha posição, é vantajosa. Então, por isso que eu falo, às vezes que a nossa, por mais que a nossa put ela esteja dentro do dinheiro, ela ficou muito dentro do dinheiro, a nossa agora está R$ 3. Consequentemente, a rolagem dela acaba sendo barato. É lógico, quando a gente tem uma put bem fora do dinheiro, imagine vamos ver se teve negócio na 150, que é um strike que eu gosto de ter. Vamos ver aqui a da 150 de AP. Vamos ver a AP 150 se teve negócio hoje. Ó, teve 41 negócio. A P 150 custou R$ 21,45. Se a gente fosse levar ela para dezembro, 150, custa R$ 12,94. Então, quando a gente consegue acumular uma put bem fora do dinheiro, você pode ir fazendo rolagem, pouquinho, gastando um pouquinho e subir no strike. Mas a hora que você chega num valor que ela está bem fora do dinheiro, uma rolagem de put aqui deu R$ 12 de lucro para rolar a put 4 meses para frente. Então a gente acaba conseguindo manter um valor agregado nessa put nossa aí muito alto. Aí ela começa a servir realmente de proteção para a gente e a gente ganha na rolagem dela. Então vale bem a pena. Mas é o que eu falo, a gente tenta ganhar o máximo que a gente pode do mercado. Então a gente vai fazendo esse tipo de hedge aqui com dinheiro do mercado. É lógico, eu entrei já por exemplo, eu entrei lá no Straddle Long Put, comprei a do 130. Daqui a pouco, vamos falar que eu não precise mais dessa put aí. Se eu vender 100 put do 130, eu consigo comprar 15 do 150? Consigo. Valeu a pena já. Essas 15, ela veio de lucro de operação. Eu não coloquei dinheiro novo no mercado. E eu vou começar a rentabilizar elas, né, com uma THL, ou só deixar elas como seguro mesmo, porque eu sei que rolando uma opção fora do dinheiro, eu ganho para rolar. E se eu tivesse que rolar uma 150 de dezembro, que está 12 e pouquinho, vamos ver quanto que está a 160 de dezembro do ano que vem. Se eu conseguiria levar R$ 10 para cima, vamos ver se teve negócio. Ó, a dos 160 para o mês 12 de 26 está 13,40. R$ 2 só mais caro do que a dos 150 para dezembro agora. A dos 180 estaria 23. Aqui sim. Se a minha
Agora, se eu deixo ela chegar bem perto, imagine que eu estou com a do 150 comprada agora, para abril. Ó. Quando ela chega bem perto do vencimento, que nem aqui, ó, tá no mês do vencimento, a P15, que é do 150, está custando 21,45. Se eu jogar isso aqui para dezembro de 26, eu saio da 150 e compro uma do 180 pelo mesmo valor. Cadê? Aqui. Ó. A X2, que é do 180, custando R$ 23,79. Subo R$ 30, colocando R$ 2 apenas. Então, são operações que a gente faz. Vale a pena? Vale. Quando eu estou com essa put de graça na minha carteira. Quando eu estou com ela encarteirada já. Quando eu venho com ela de booster, quando eu venho com ela de um straddle long put e começa a sobrar essas put comprada como resíduo. Então vale muito a pena. Então o straddle long put ele é bom porque ele começa a dar substrato para a gente operar. Esse substrato aqui, ó, de início, vocês vão falar assim, puta, mas o que que eu vou fazer com isso aqui? Eu paguei, às vezes eu paguei 1,70, tá valendo só 70 centavos agora. Mas ele trouxe proteção por um bom tempo para a gente, contra a queda, e vocês vão ver que a gente consegue, depois que ele está na nossa carteira, que eu não preciso pagar, só que caiu de graça para mim, né? Ele veio de uma outra operação, a gente começa a fazer o quê? As nossas travas horizontal de linha. E aí começa a rentabilizar. Aí essas put aí começam realmente a dar dinheiro. Rentabilizou em carteira ou usa parte do dinheiro e vai jogando ela para frente e subindo strike. Isso dá muito certo com o quê? Com put. Por que que é duro fazer uma trava horizontal de linha ou comprar proteção com call? Porque as call, nossa, são caras. A taxa de juro, ela já está embutida na call. Ao contrário da put, que ela está descontada. Então, fazer operação com call, ela cara, tem que estar muito ciente do que vai ser feito. Eu tenho operação comprada com call, mas como eu compro call e compro put, o que eu ganho em uma eu perco na outra. Então, a rolagem minha, ela acaba ficando no 0 a 0. Eu falo que eu zero o risco da operação. Quando eu compro uma call pagando caro e eu compro uma put pagando barato. A call perde o valor ao longo do tempo e a put ganha valor ao longo do tempo. Então, chega no final, a rolagem, ela acaba sendo praticamente no 0 a 0. Então, eu não gastei nada para manter isso aí na minha carteira e eu consegui rentabilizar ao longo de um ano essa posição minha. Então, comprar call tem que estar comprado em put também. E não pode ser eu vou comprar uma call do 100 porque dificilmente a bola vai lá no 100. E eu vou comprar uma put do 125. Não dá certo. Essa operação ela começa a dar certo a partir de R$ 50 de asa. Então, eu vou estar comprado numa call do 100 e comprado numa put do 150, ou numa call do 110 com a put do 160. Aí começa a dar certo. Caso contrário, você paga para rolar. E a ideia desse tipo de operação comprada é que a rolagem tem que ser a custo zero. Senhores, alguma dúvida? Então, se porventura alguém for começar alguma posição do zero, não tinha nada, começa com o straddle long put. Não faça a venda do straddle normal com o mercado esticado desse jeito aí. A gente abriu umas posições na nossa sala, o Júlio está anotando em planilha também, e a gente vai conseguindo estudar isso daí também, a evolução dessa operação. Por acaso você preencheu a planilha essa semana aqui, Júlio, ou não?
Tá preenchido só quando a semana passada, não consegui preencher dessa semana. Ah, então beleza. Na semana que vem a gente vê tudo da Não, semana tranquilo, passada e dessa também. tranquilo. Senhores, dúvidas? Dúvidas? E agora, como toda semana a gente vem batendo sempre em cima da mesma situação, sempre em cima da mesma situação, o assunto chega uma hora aí que ele fica, ele já fica abatido, né? Então, uma posição hoje, só para me mostrar aqui como que poderia ser montada uma posição hoje. Lá a Bova está no 128,12. Então, imagine que seria DE. Seria vendido a E 128 por 363. Então, hoje, seria vendido a E 128. Está Acho melhor pagando comprar o ETF, o 3. LFTB11, que ele vai servir de garantia e ele tem mais liquidez, caso resolva fazer alguma compra, porque o CDB não vai poder resgatar dentro de um período de 1 ano ou 2. Eu acho que é melhor, no teu caso, como está testando essas estratégias, talvez colocar o ETF. Cláudio aberto. E aí o ETF pode comprar hoje, né? Ele liquida amanhã já vai gerar margem. Ah, ok. Quanto ao restante do saldo da conta, dá para colocar no CDB com liquidez diária, sim, tá? Esse CDB com liquidez diária, ele abre limite operacional dentro do BTG para alocar day trade, ele só não serve de margem para B3, né? Mas ele abre limite operacional, sim, para operar day trade no BTG. Quer mudar Mas lá? aí eu ia Ô, recomendar Rodrigo? comprar primeiro os ETFs, caso eu escolha o ETF, né? Compra hoje, e aí o saldo exato amanhã coloca no CDB. Deve ser a Vanessa, né? Já mutei. Achei que você ia mutar, não mutou? Tá vendo, gente? Ó, a Vanessa já deu uma aula lá do ETF. Do ETF. Vou comprar aqui a X128, tá 2,96. E a X130, 405. 2,96 e 405. Daria X128 mesmo. Oxe, X128 por 2,95. Então, senhor, se alguém for montar alguma operação, não entre no straddle comum. Se vai sair do zero, esses são os valores de agora. Isso aqui ainda vai sobrar ainda, embora vai ter que desembolsar o valor da X128, mas dá 363 mais 1,93 menos 2,95, ainda sobraria 261 de lucro. A X130 está custando 4,5. Daria para ver aqui. Acho que hoje ela parece que está meia cara, né? Sobraria 1,51 ainda na montagem. Se usar a X130, está custando 4,05.
sobraria 1,51 nessa montagem aqui. Ainda estaria um valor aceitável para montar. Então, se alguém tiver que entrar na posição, não entre com, só com straddle long, só com o straddle. Faça o straddle long put. Vamos evitar aí um problema maior aí no caso de uma queda. Se o mercado subir, a gente tem essa posição comprada, nós vamos trabalhar com ela comprada, como se fosse a ponta comprada de um booster, e daí vende mais put com ela de âncora, né? Ancorado nela. Senhores, foi bom lá que, mudar um pouquinho o assunto aí, como a gente pegou aí um pedaço da conversa da Vanessa. Então, o ETF, que é o LFTB11, se vocês comprarem ele hoje, automaticamente amanhã ele entra como margem, sem fazer nada. Não tem o que ser feito nada. Ele automaticamente, a B3, né, assume ele como margem. E você pode sair dele quando quiser. Ele funciona como D mais um. Comprou hoje, debita amanhã da sua conta. E se vender hoje, ele entra amanhã na sua conta. Então é isso que é o D mais um. Então comprou hoje, amanhã já pode operar com ele. E vendeu hoje, amanhã entra na sua conta. Agora, o CDB, o que acontece com o CDB? Antigamente, o CDB ele tinha liquidez diária. Hoje, o único CDB que a gente tem liquidez diária está sendo um CDB do próprio BTG. Porém, ele não serve para ser alocado como margem na B3. O CDB, para ser operado como margem, tem lá a lista, né, da própria B3. Uma das condições é que esse CDB não pode ser superior a 2 anos, o vencimento dele. E ele não pode ser da corretora que você opera. Então, embora o CDB da BTG ele seja aceito pela B3, para quem opera no BTG, a B3 não aceita. E o liquidez diária não serve também como margem para ser alocado. Então, aproveitando esse gancho aí que a gente pegou esse pedaço da conversa da Vanessa, a gente tem esses inconvenientes. Saiu uma listagem nova da B3, estava falando, inclusive, de tesouro pré-fixado. Eu tenho alguns IPCA+, que está como margem na corretora. Está alocado lá na B3 como margem também. Eu até conferi ontem isso daí, porque quando saiu aquilo lá, deixava claro que não poderia ser pré-fixado. O doutor Giovanni, eu acho que conseguiu alocar também, doutor? Sim, Conseguiu, né? consegui. Não, então tá jóia. Porque saiu uma normatização lá, eu falei, mas viu, isso aí tá muito estranho, porque o meu tá alocado, não saiu, e já tinha uma outra pessoa que tinha alocado sem problema, aí o doutor Giovanni também fez uma transferência de CDB e não teve problema nenhum de CDB, de Tesouro Direto pré-fixado, e não teve nenhum problema também para alocar. Gente, qual que é a melhor margem para trabalhar? É o ETF? É o CDB? É o Tesouro Selic? Gente, vamos falar assim, é complicado falar. O CDB, às vezes, ele tem um rendimento maior, né? Porém, ele não tem mais liquidez. A liquidez é só no vencimento. Então, você precisa ficar com esse dinheiro parado lá até vencer a sua posição, até vencer esse CDB. O ETF, por sua vez, a liquidez dele é D mais um.
Quer dizer, você entra e sai dele quando quiser. Fica fácil comprar e vender? Fica. É lógico, tem o spread do mercado. Então, quem dita o preço do ETF é o mercado, quanto que estão querendo pagar por ele para entrar ou para sair. Então, hoje, por exemplo, hoje ele está sendo negociado, né? Cadê? Consegui pegar aqui. Ó, entre 104,34 e 104,40. Quer dizer, entre 104,34 e 104,46. Então, às vezes pode ser que hoje, vamos falar assim, o pessoal está apertando a margem dos market makers, tá vendendo somente lá em cima, lá no 104,45. Pode ser que amanhã está um pouco mais frouxo, ou depois de amanhã, os caras estão oscilando mais, está deixando o mercado trabalhar mais com ele. Às vezes você fala, puta, comprei por um valor, 2 dias depois eu estou perdendo dinheiro. Gente, 3, 4 dias já normaliza essa situação, porque esse valor aqui, como ele repõe todo mês, né? A inflação, ele só vai para cima, ele não volta, né? Então, às vezes, ele tem esse inconveniente da gente ter que pagar, vamos falar assim, o spread do mercado. O CDB não. O CDB, você quer colocar 2.000 no CDB, é 2.000. E lá, às vezes, pode ser que você coloque 2.000 de ETF hoje, amanhã ele está a 1.998. Não chega tanto, né? Mas pode acontecer. Mas depois de amanhã, ele já vai estar corrigido isso daí. Por quê? Porque foi aquela diferença de spread na hora da compra. O Tesouro Selic, né? Ele é excelente. Excelente. Qual que é o inconveniente do Tesouro Selic? É que ele só é aceito o título inteiro. Então você precisa ter um Tesouro Selic cheio para conseguir usar ele de margem. Então, às vezes, a pessoa não tem os 16.000 em mãos na hora. Ué, você pode ir comprando CDB até juntar esse dinheiro, ou pode ter o ETF até juntar esse dinheiro e depois vender e ir para o Tesouro Selic, ou você pode ficar nessas duas situações aqui mesmo, ir renovando e ir mantendo. Não tem o melhor e não tem o pior. Tem que ver o que cada um, né? O que para cada pessoa se adapta melhor. Para quem está começando, está investindo de pouquinho, não quer pôr muito dinheiro agora, o ETF, para mim, é a melhor opção que tem. Então, você compra lá de um em um, você aumenta de um em um a sua operação e vai indo embora. É lógico, quem tá mais pesado, não, vou comprar um Selic inteiro, vou comprar um. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado com o tesouro é que o tesouro educa e o tesouro aposentadoria não aloca. Ele não pode ser utilizado como garantia. Esses tesouros aí, a B3 não aceita. Eles foram criados pelo governo para outro fim. Então, ele não pode ser usado de margem. Então, tem que tomar cuidado na hora da compra para não ter esse inconveniente também. Para nós, tamanho das operações, o ETF atende a gente de forma excelente. Senhores, dúvidas agora? Acho que Desculpe que eu estava com o microfone aberto e não vi que a Vanessa estava falando. sem Me problema, só sabe perdoe. que deu um gancho até para mim passar uma situação, viu, dona Maria? Ah, Consegui, eu até aproveitei lá para passar a situação de liquidez, do que serve, do que não serve. Foi, ah, foi, foi bom aí ela. tá, tá bom E então, obrigado. mais uma vez a gente fala, eu não ganho nada da Vanessa, não ganho nada do BTG, porém ela me atende de forma Ela atende bem, ela muito atende bem. bem. Então É, chama ela atende na hora, ela resolve os problemas, ela dá os conselhos dela, mas ela não fica empurrando nada de, de ser de nada, não. de Ô, operação. Moraes, uhum, Então, para a gente, é, tem ela funcionado bem a parceria com ela. foi bem.
Eu só estou na dúvida assim, quando você vai encerrar a operação, não tem Quando que eu, dificuldade de vender, quando você está vendida e você quer ter que comprar, você quando eu, acha liquidez logo assim ou não? a senhora diz o quê? Nas opções Quando nossas? assim, nas opções. Não, não falta liquidez. Porque Ah, mesmo que o sei. book tiver vazio, que nem se a gente vir aqui, por exemplo, ó, Uhum. imagine aqui, ó, essa X8 aqui, ó, vamos pegar a X180, ó, não teve negócio. Se a senhora abrir o book dela, tá vazio. Uhum. Cadê? Ele deu até negociação aqui, e não, aqui não tem nenhuma. Mas se a gente entrar, se a gente começar a bater a operação aqui, ó, se a gente abrir o Superdom e começar a correr, tem market maker aqui dentro. É do Sei. mesmo jeito que eu falo quando a gente está nessa. Que às vezes eu falo que a opção nossa vai pegar entre o preço tal e o preço tal. Quer ver? Deixa eu pegar aqui uma na linha do dinheiro aqui. Quer ver? Vamos abrir o Superdom, só para a gente dar uma olhada aqui. Quer ver? Superdom. Vamos ver como é que tá. Aqui não tem ninguém, tá vendo? Ó? Estou vendo. Mas eu garanto para a senhora que se esse preço subir aqui, antes de bater nesse robô aqui de cima, aqui, Uhum. sai negócio. E a Ah, mesma ok. coisa quando o book está vazio. Na B3, né, no BOVA 11, é obrigatório ter market maker. Tem que ter alguém dando contraparte para a operação nossa. É contrato que Uhum. eles têm com a B3. É lógico, eles trabalham redeado. Se ele está comprando aqui, é porque ele está vendendo alguma outra operação ao mesmo tempo que vai dar dinheiro para ele. Então ele vai ter aquela diferença de spread de centavos lá. Olha, eu preciso ganhar tipo 3 centavos aqui e vou ganhar 3 centavos na outra. Então precisa casar isso daí na operação dele. Mas ele é obrigado a dar liquidez no mercado para a gente. Ah, tá. Porém, as operações que a gente faz, as que ficam aqui perto da linha do dinheiro, por exemplo, vamos ver aqui a do 128, cadê aqui os negócios? Negócios. 747 negócios hoje, na call Ah, do 128. 972 negócios na put do 128. Não quer dizer que foi vendida 970 put, não. Teve 972 ordens de venda daquilo lá. Agora, quanto cada um vendeu, quanto cada um comprou, eu não sei falar. Teria que. uhum. Mas liquidez na questão do BOVA 11 é obrigatória, é contrato da B3 com os market makers. Tem que dar liquidez em todas as call que tiver aqui, todas as put, eles têm que dar liquidez. Diferente, né? Diferente de papel. Então, Hum, os papéis, existe ali, os papéis principais é uma porcentagem que está para baixo ou para cima que o market maker é obrigado a operar. Fora daquilo ali, ele não é. Então, em algum papel, corre o risco de entrar e não conseguir sair da posição. Por quê? Porque ninguém quer comprar. Você está vendido, né? E a hora que você quer comprar aquela operação, ninguém quer vender ela para você. Então, em papel é complicado. Então, a gente estava tendo problema uns tempo atrás aí com call de tube de tube de Banco do Brasil e começou a ficar muito dentro do dinheiro. O que que aconteceu? A B3, a BTG, não autorizou mais vender. Por quê? Porque ela sabe que não vai ter contraparte. Porque chegou num limite ali que não tem o contrato do market maker com a B3. Então, a partir daquela porcentagem que esse papel está dentro do dinheiro, só se tiver vamos falar assim, algum CPF na outra ponta querendo comprar. Porque a hum. obrigatoriedade da B3 não tem mais. Então, o BTG começou a travar. Ó, entrou 15% dentro do dinheiro, em papel, eu não vou autorizar você vender mais, porque ninguém vai querer comprar de você quando você for sair. Então começou a ter esse problema aí, mas com o papel apenas, Dona Maria. Com a BOVA 11. Outro Ah, papel que não tem problema é Petrobras. Petrobras eu tenho na carteira Petrobras e tenho o é, Banco do Brasil também, é as opções. mas, Não, mas mas opções, eu tá? nunca fiz opções com ela. É. Agora que eu estou entrando, porque eu tenho um amigo, o pai dele teve que vender um bem para poder. Ele teve um prejuízo muito grande. Isso
Eu ainda estava trabalhando, já tenho 12 anos aposentada. Aí ele disse, Graça, não entre em opção. Você não sabe, meu pai teve que vender um apartamento porque perdeu tudo que ele investiu. Aí É, eu digo, não, menino, nunca ouvi falar nisso. Aí ele, mas não entre, por favor. Aí eu sempre fiquei assim, receosa, mas agora com vocês eu tô. o problema é o que eu falo, o problema, papel para operar opções, ele dá mais. A rentabilidade dele é muito maior do que o BOVA 11. Só que a gente tem um risco. Aqui, se entrar dentro do dinheiro, não importa. Se a gente Hum, for olhar aqui, quer ver? Acho que teve negociação no 100. Vamos ver se teve no 100. Ó, no 90, na BOVA do 97 teve negócio hoje. Ela está 24% dentro do dinheiro. Ó, teve um negócio. é, Entendeu? Então aqui, entendi. olha, ó, sempre vai ter contraparte. Ó, D10 aqui, ó, do 100. Teve 8 negócios no 100. Hum, Se a gente for para a série E, vamos ver se lá já teve negócio também. Cadê aqui? 16 do 5. Ó, no 97,50 teve negócio. Por quê? Porque tem contraparte. Na BOVA tem que ter contraparte. Do hum, mesmo jeito que eu é, falo que lá ó, da dos 160 que está 24% dentro do dinheiro também. Teve negócio. 6 negócios. Então, BOVA é uma coisa, né? O ETF. O papel, operar Ambev, operar Bradesco, Banco do Brasil, tem que tomar cuidado, porque entrou muito dentro do dinheiro, acaba o contrato dos market maker e você fica sem conseguir sair da posição. Certo, senhores? tá certo. Muito Nossa, obrigado pela de explicação. nada. Não, que isso. Estamos aí as ordens. Mas alguém tem alguma coisa, gente? Olha, hoje acho que eu tomei um Hoje está caminhão de ótimo. água já aqui, de tanto que secou a garganta. O calor está muito. Tá quente. Tá quente. Ficou abafado. Choveu de manhã aqui, ficou abafado. Então tá judiando. Hum. Senhores, se ninguém tiver mais nada, eu já vou parar as gravações aqui e vou começar a me despedir. Horácio, Pois não. acabei de checar na B3, Ah, todos os tesouros diretos estão tudo alocados lá. Os três que eu já tinha colocado e mais um que eu aloquei hoje deve estar entrando. não, Pelo tá BTG. jóia. Então, doutor, quando passaram isso daí para mim, é porque eu tenho IPCA+, né? Eu comprava, lá atrás eu gostava do IPCA+. E eu fui comprando e alocou. Aí eu acho que final do mês passado, saiu uma relação da B3 e não constava mais os pré-fixados lá. Porque antes Estranho. constava o LFT e constava os pré-fixados. E não entrou mais os pré-fixados. Aí gerou a dúvida, eu falei, viu? Não vai aceitar mais. O meu estava lá, não mudou, até conferi. Aí teve um conhecido que tinha também e alocou. Bom, se alocou, beleza. Aí a hora que o senhor comentou, eu falei, eu vou lembrar até de perguntar para o doutor depois se alocou direitinho, porque eu acho que foi erro na hora de sair a listagem deles lá, porque não, na verdade não alterou nada, né? Não alterou Acabei de nada. olhar. Ah, então, beleza. Então, fechou. Maravilha. Fechou então, senhores? Vou cessar as gravações.